E aí, Dreamers, tudo bom? Aqui é a Gabi do setor de vistos e hoje eu vim falar pra vocês sobre o que não falar, o que não fazer no momento da entrevista do visto americano. A gente sabe que esse é um dos momentos mais tensos pra quem sonha em conhecer a terra do Tio Sam. Então hoje eu vou trazer 5 dicas pra você do que não falar na hora da entrevista. E além disso, a gente vai ter uma participação especial nesse vídeo de uma pessoa que teve o visto americano negado 2 vezes e ela vai vir aqui falar sobre a experiência dela e o que foi que ela fez e que poderia ter evitado. Oi, Gabi, é um prazer estar aqui, ainda que tenha sido para contar uma história terrível, que foram dos meus 2 vistos negados. Primeiro que eu não sabia sobre o consulado, a gente tinha que entrar sem celular, e aí foi um desespero na hora da entrada, realmente porque eu não sabia, e aí já tinham ido embora meus pais, então foi um desespero, realmente foi um desespero para mim. Mas aí começou a dar errado daí, na primeira vez que eu tirei o meu visto. Quando começou realmente a entrevista, eles não falavam, no caso, português em si, era meio que um português misturado com um americano. Não entendi algumas coisas, então talvez algumas coisas eu deixei de responder, porque eu realmente não entendi. Outra coisa que aconteceu foi que eles perguntaram o que de fato eu ia fazer lá. E era uma pergunta que eu não tinha me programado, então eu fiquei divagando um pouco e dei algumas respostas, como que eu queria ir pra lá pra trabalhar, ganhar um pouco mais. E aí, no final, ela só me falou que foi negado. No, God! No, God, please, no! 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 A dica 1 é: nunca fornecer informações falsas. Muitas vezes, na hora de preencher o seu DS-160, que é o formulário de aplicação do visto, muitas vezes algumas pessoas acabam fornecendo informações que não condizem com a verdade. E é muito interessante que a gente sempre siga falando a verdade durante o processo de aplicação. Por quê? O agente consular, ele sabe de tudo da sua vida. A gente não tem ideia até que ponto os Estados Unidos eles sabem sobre você e têm informações sobre você, mas é interessante que sempre se diga a verdade para que as coisas ali fiquem todas alinhadas no momento da entrevista. A segunda dica é nunca mencionar a intenção de imigração. A gente sabe que muita gente vai fazer entrevista para tirar o visto de turismo, mas que no fundo quer ficar por lá pelos Estados Unidos. A grande questão em relação ao visto americano e o momento da entrevista é você convencer o agente migratório que você quer ir, mas que você pretende voltar dos Estados Unidos. Então, em momento nenhum durante a entrevista, você deve deixar transparecer que a sua intenção de fato é ficar ilegal lá nos Estados Unidos. A dica 3 é não ser evasivo. É importante que no momento da entrevista a gente responda claramente as perguntas que são feitas pelo agente migratório. Então, o ideal é que no momento das respostas a gente não se enrole muito, não se prolongue muito nas falas. Então, sempre respondendo claramente o que foi perguntado, sem enrolar demais e sem dar falas ambíguas, para não dar uma confundida no agente migratório e não mostrar claramente as suas intenções e isso acabar atrapalhando no processo e no resultado. 4. Não mencione trabalho nos Estados Unidos. Se a sua intenção enquanto turista e o tempo que você for passar lá é trabalhar, é interessante que você não fale sobre isso na entrevista. Trabalhar nos Estados Unidos enquanto turismo é ilegal. Enfim, mas de toda forma eu decidi aplicar novamente. Falei, não, vou aplicar, já não fui com o celular e já não falei essa parte aí, né, que eu queria trabalho. E aí eu estava um pouco revoltada, então talvez eu tenha acabado extrapolando, falei um pouco mal, inclusive deles e do próprio Estados Unidos, que eu me humilhava basicamente para conseguir ir para lá através do visto. Aqui na Dreamers Intercâmbios a gente tem o setor de vistos, que é especializado em todo esse processo e a gente pode te auxiliar, tirar todas as suas dúvidas e seguir com você nesse momento que é tão importante. Tenho outras amigas que também foram negadas e a gente até hoje ficou um pouco sem saber, porque eu já não contei essa primeira parte de que eu queria emprego, né? Pesquisei pelo Google, assim, dessa forma, e foi desse jeito que eu me preparei. E pelo Google eu entendi que não podia falar que eu queria ir pra lá trabalhar. Mas dessa segunda vez eu não entendi muito bem o que aconteceu, eu só falei a verdade e o que eu sentia em relação a eles e a própria humilhação que eu tava passando, né? Dica 5. Não criticar os Estados Unidos. Por incrível que pareça, algumas pessoas chegam na entrevista ou fazendo piadinhas ou falando algumas críticas sobre o país. E é interessante que isso não seja feito, porque pode atrapalhar
na hora da entrevista. O agente migratório, ele pode ver aquilo como falta de respeito, e a sua intenção durante a entrevista, durante todo o processo, é mostrar respeito pelo trabalho da pessoa e pelo país que você está querendo conhecer. E é isso, Dreamers. Essas foram algumas dicas sobre como você não seguir durante a sua entrevista de visto americano. Lembre-se sempre de ser honesto, claro e respeitoso com a pessoa que está te entrevistando. Se você quer saber mais sobre o visto americano e como aumentar suas chances de ter ele aprovado, clica nesse link aqui ou fala diretamente com a gente da assessoria de vistos da Dreams Intercâmbios.